Olá, secretariados, aqui é a Fabrinha do canal aí Posso Te Secretariar, passando aqui para dar aí aquele apontamento bem interessante que eu gostei na prova do Enem. O Enem, parece que a proposta deles de fazer ali a redação foi algo muito importante que muitas das vezes a leitura, né, estaria em livros como esse aqui, que eu ganhei na semana, né, de tecnologia da FATEC, um sorteio, né, é da hora aí, porque eles sempre fazem alguns sorteios ali, e que fala muito sobre isso, como se deu o etarismo, como as pessoas começaram a perceber isso, são experiência, né, de cerca de 20, mais de 20 profissionais aqui compuseram, tá, são coautores, né, das experiências que tiveram quando entraram na profissão secretarial. E o que eu quero observar aqui, junto com outra experiência que eu deixei ali no Instagram e que vai sair, foi uma experiência de uma entrevista que eu tive numa empresa, a moça do RH de uma empresa muito conceituada, né? Às vezes, nivelam por baixo aquilo que o candidato é, né? Ah, porque é uma vaga, é o que eu sempre falo. Ah, porque é uma vaga de vendedor, eu não preciso ser especializado em alguma outra área, ter hoje a gente chama de atividade, né, divergente, que é eu fazer matemática, mas eu adorar um ponto de letras, criar textos, enfim. E aí o que acontece? Teve uma entrevista que não foi muito agradável para mim, porque no meio dessa entrevista, essa profissional da RH claramente menosprezou. E aí, claro, que se eu for falar nomes e um monte de coisa aqui, a pessoa vai falar, não, não foi bem isso. E o ponto que eu quero colocar aqui, gente, é assim, a gente tem que ter a nossa segurança como pessoas que estão participando de uma entrevista, o quão bom profissional eu sou, para não permitir que pessoas como esse tipo de gente faça da sua entrevista, assim, o Deus poderoso, da qual aquela vaga é, dependa, sabe, a sua salvação. Tire, assim, mitigue, né, mitigue ali as tuas aspirações, né, às vezes a pessoa nem percebeu, no caso, acho que ela percebeu depois que eu fui firme naquilo que eu falei sobre a secretária, aí que eu falei para ela, olha, uma secretária, ela vai ganhar, dentro da CLT, cerca de 5.000. Isso é um fixo, alguns vão falar que é pouco, né, dentro dessa venda de algumas, de algum mercado louco de vendas que tem aí, mas fulano ganha 10.000, 5.000, assim, sim, só que sejam sinceros, tá, por mais que a gente mantenha essa média de vendas, elas são esporádicas, e foi o que eu expliquei para ela, entendeu, hoje você consegue, outras vezes você consegue abaixo da venda, porque vendas pode ter o seu caso sazonal, em que você tira horrores e nem sempre vai conseguir estar batendo essa meta, né? E tem questões estratégias, como a empresa trabalha, cada empresa trabalha de um jeito, e aconteceu isso, dela querer mitigar minha profissão e eu defender, e porque eu defendi, ela acabou cordialmente, né, falando que não me convidaria, também não faço questão, tá? Tudo bem que a gente não estuda, né, não importa a área que você esteja seguindo, eu estou cursando secretariado, mas eu não faço questão de cursar secretariado e chegar em certas situações, seja na área de vendas ou de suporte, escrever incorretamente, se eu sou chamada para uma vaga bilíngue, falar que eu sou bilíngue, mas chegar lá eu tenho medo de falar com o meu inglês com o estrangeiro, sendo que eu falei que eu podia falar, e tudo isso vai ter um pouco do secretariado ali, assim como o vendedor, a pessoa que faz o suporte, o atendente também tem um pouco do secretariado, da assessoria dentro de si. E aí, né, dando aí as experiências desse livro aqui,
que ele conta, tá? Se depois vocês puderem, né, fazer a aquisição, é isso, gente. Conta um pouco ali do que é essa, de como se deu esses estereótipos dentro do mercado do trabalho, onde você chega para fazer entrevista, você fala, né, com um largo sorriso, olha, preciso de tal horário, porque à noite eu curso X curso, eu curso, enfim, e a pessoa olhar assim, sabe, querer te desmerecer, na vaga que ela está te propondo, é ela que está te chamando para a empresa, porque se ela veio atrás de você, é porque algo no seu perfil do LinkedIn, algo no seu currículo chamou a atenção. E aí depois querer desmerecer ou colocar um empecilho, é velha demais, me posicionou ali, né? Porque a entrevista ficou pesada depois que ela falou isso e aí não ficou confortável nem para mim nem para ela. E eu penso o seguinte, gente, para passar por isso, se você já viu que já está desconfortável na entrevista, imagine quando estiver trabalhando dentro dessa tal organização, porque é a pessoa que faz o recrutamento que apresenta para você a empresa. E se eu posso dar um alento, ela não é a única em São Paulo, porque o que mais tem aqui em São Paulo são inúmeras empresas, inclusive estrangeiras, que é a qual também o curso do secretariado prepara a gente para trabalhar nas empresas estrangeiras. Então, por que eu vou ficar perdendo tempo com alguém que trabalha, né? Enfim. Enfim, deixa o seu comentário, né, sobre o livro também, gente. Para quem fez o Enem aqui, de repente, essa literatura aqui iria ter feito toda a diferença, né? Aí no desempenho aí do seu texto. Então é isso, gente. Uma boa quarta-feira. Até mais.